Você sabe a diferença de sabedoria e conhecimento? Será que você tem aplicado todo o conhecimento que você tem? Que Deus possa lhe conceder sabedoria para aplicar aquilo que você tem conhecido. Bom dia, que possamos diariamente meditar na palavra do Senhor. Mais um dia nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja louvado, engrandecido e conhecido. Temos lido 4 capítulos por dia da Bíblia. Dessa forma terminaremos em 298 dias aproximadamente. Claro, se não falharmos. Ou seja, dará tempo de ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, uma vez, de maneira integral, e ainda por cima o Novo Testamento 2 vezes no ano. Dá para ler muito mais vezes, né? A Bíblia no ano, mas esse daqui é um requisito mínimo para que a gente possa evoluir. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que todos estejam bem. Chegando ao final da semana, é muito importante que a gente continue a meditar, a clamar, a pedir entendimento ao Senhor acerca dessa palavra. Passa dia, passa semana, passam meses, e nós deveremos sempre estar neste caminho. Esse caminho que nos remete à eternidade. Ou nós estamos no caminho da eterna salvação ou da eterna perdição. Que possamos olhar para os nossos passos e ver aonde eles estão nos levando. Abram suas Bíblias, peguem suas Bíblias, que vocês possam ter esse contato diário com a palavra. Eu creio que muitos aqui começaram a se habituar a ter esse contato diário. Pastoreando, nós vemos todas as limitações, né, que afligem o povo de Deus. E uma que eu creio ser mais danosa é não ter contato com a palavra. As pessoas levam a Bíblia, ou melhor, nem levam a Bíblia mais aos cultos, né? Na verdade, a Bíblia fica como um amuleto aberta dentro de casa, como se fosse um livro místico, aberto no Salmo 23, em suas casas, mas elas não estão contidas dentro da sua mente. A palavra de Deus deve ser o norte para as nossas vidas. Então, abram as suas Bíblias, abram suas Bíblias para que vocês possam ler, compreender. Nós estamos aqui mais um dia meditando nessa palavra, crendo que somente Deus para nos dar entendimento. Nós não cremos na nossa própria força, nós cremos justamente que somente o Senhor pode abrir nosso coração. Então que a gente possa neste momento meditar nessa palavra e clamar ao Senhor por entendimento. Nós estamos no Salmo 119, no verso 66. Então são 67 dias, porque a gente começou um dia antes ainda. Verso 66, Salmo 119. Olha o que diz. Acompanhe comigo a leitura. Ensina-me bom senso e dá-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Aqui o salmista, mais uma vez, ele clama por esse conhecimento. Esse conhecimento que está atrelado à palavra. Esse conhecimento que está atrelado à forma de se viver. Nós buscamos todos os dias recursos para poder ter uma vida melhor. Pessoas buscam terapias, buscam cursos, mas não têm buscado a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai mostrar, apontar o conhecimento. E somente a sabedoria dada do alto fará com que a gente possa caminhar de acordo com esse conhecimento. Nós temos nos nutrido de muitas informações que são, de certa forma, conhecimento, mas este conhecimento não tem sido manifesto em sabedoria. Por quê?
Talvez você conheça diversas coisas, mas você não consiga colocar em prática, aplicar. Por exemplo, você sabe que é errado beber e dirigir, mas você chega dia após dia, você não coloca isso daí como sabedoria, você não aplica isso na sua vida. Você bebe e você vai e dirige, até que um dia aconteça um acidente, até que aconteça algo grave, você verifique o peso que sofrerá pelas suas ações e pela sua falta de sabedoria. O conhecimento você tinha. Eu creio que na sociedade que nós temos, nós cada vez nos tornamos mais indesculpáveis, porque à medida que nós estamos caminhando, nós temos visto que o conhecimento tem chegado até nós. Hoje, se você abrir aqui, ó, dependendo das pessoas que você segue, tem milhares de pessoas falando sobre Deus, tem milhares de pessoas trazendo informações acerca da nossa fé, mas nos falta sabedoria. E nós não clamamos por essa sabedoria do alto. Nós queremos nos valer do nosso conhecimento, nós queremos nos valer da nossa intelectualidade, quando na verdade isso tudo não vale nada se essa sabedoria não vier do alto. Se esse bom senso de discernir a maneira de usar o conhecimento não nos for dado. Observe que quando o salmista menciona ensina-me bom senso e dá-me conhecimento, ele coloca uma condicional. O que é uma condicional? Você vê que tem uma vírgula e pois. Pois creio em teus mandamentos. Por eu crer nos mandamentos de Deus, eu clamo por ensinamento desse bom senso e conhecimento também. A crença na palavra de Deus é primordial. Primordial. Eu estive frequentando alguns lugares e conversando com algumas pessoas, e é muito interessante como as pessoas não creem em uma verdade absoluta e soberana. Elas falam, e quando vamos ver, elas estão falando de uma verdade relativa, uma verdade íntima, uma verdade que é atrelada somente àquilo que ela pensa, àquilo que ela sente. A verdade não está atrelada ao que eu penso ou o que você pensa. A verdade é a verdade e pronto, acabou. Ainda que a gente julgue como mentira. Então, o fato de não ter confiança que existe uma verdade soberana, as pessoas têm vivido vidas completamente relativizadas, onde Deus cabe em determinadas partes da vida, em outras áreas ele não cabe. Sabia que muitas pessoas têm vivido dessa forma? Sabia que talvez você esteja vivendo dessa forma, relativizando a palavra de Deus, não crendo que essa verdade é absoluta e soberana na sua vida? Eu convido você a refletir acerca disso e crer com toda a sua força, com toda a sua capacidade, que essa palavra é real e verdadeira, e depositar todas as suas esperanças nessa palavra. Existe um só Deus, Criador de todas as coisas. Existe só um Cristo que morreu por todos aqueles que creem. Então creia que este é o único Deus verdadeiro. Se você falar, pode ser. Se pode ser, já deu tudo errado. Tudo errado, porque qualquer outro Deus oferecido a você um pouco melhor do que o Deus soberano que nós cremos, se criarem um Deus moldado aos seus desejos, você se curvará diante dele. Por isso que tem tantas pessoas se curvando diante de falsos deuses. Porque esse Deus supostamente melhor que criaram é muito atrativo aos olhos. Um Deus que concorda com tudo que você faz. Um Deus que permite você viver uma vida dupla. Uma vida onde você está em adultério e continua vivendo a sua vida normal. Você trai a mulher que dorme ao lado da sua cama. Você trai sua família e seus filhos e você ainda acredita que
que Deus é contigo. Você tem feito milhares de coisas erradas e você acredita ainda que você está caminhando para o céu. Não condiz com Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia morreu na cruz, entregou seu filho para morrer na cruz por nós, para que tenhamos uma vida transformada, uma vida liberta, uma vida onde o conhecimento se transforma em sabedoria. E agora nós sabemos já todos os equívocos e os erros, e nós pedimos a Deus força para resistir às tentações dos dias maus. Que o Senhor possa nos conduzir a esse ambiente, a essas situações, de maneira que sejamos agora fortes e possamos viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Seja forte, resista, aplique a sabedoria de Deus à sua vida, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já derramou sobre você toda essa sabedoria para que você possa viver de uma maneira que o nome dele seja glorificado. Dessa forma, nós já avançamos para os capítulos de hoje. Os capítulos de hoje que vai do 4 ao 7. Romanos, capítulo 4 ao 7. Nós vemos aqui justamente Paulo trazendo com muita sabedoria todo o conhecimento de Deus. Nós vemos nesse capítulo 4 Abraão manifestando todo o seu viver de maneira que fundamentava a fé em Deus. O viver de Abraão serviu como referência para que toda a humanidade pudesse ter uma referência do que era a fé. Tanto que ele é considerado o pai da fé. Hebreus capítulo 11 descreve muito bem isso. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho sobre fé, abram depois em Hebreus capítulo 11 e leiam. Vocês verão que quão interessante é isso. Leiam esse capítulo 4 que vocês encontrarão esses exemplos de maneira bem didática, escritas de maneira muito sábia por Paulo, claro que sempre inspirado por Deus. Olha que interessante no verso 18 do capítulo 4. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Então a promessa de que ele haveria de gerar um filho se tornou completamente possível, porque ele confiava na voz que ele tinha ouvido. Olha que interessante, fazendo uma analogia com o que nós falamos há pouco. Ele tinha conhecimento que um homem, segundo a sua idade biológica, seria completamente impossível gerar um filho mediante as circunstâncias. Não tanto por ele, mas sim por causa do ventre da Sara. Ele sabia que, diante da situação que estava, com a mulher do qual ele amava, seria impossível, mediante as circunstâncias. Ele já tinha esse conhecimento, só que a sabedoria estava em confiar na palavra de Deus. Ainda que tudo dissesse ao contrário, uma única voz, que é mais importante do que todas as vozes do conhecimento, tinha penetrado seu ser. Então ele confiava. A sabedoria dele estava em confiar naquela voz que era verdadeira, que contrariava tudo que o mundo dizia. E ele confiou, e dessa forma aconteceu tudo o que aconteceu. A fé de Abraão, que essa fé floresça dentro de nós.
Olha que interessante, eu vou continuar a ler mais alguns versos. No 20 diz: Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Todas as promessas de Deus que estão nessas linhas que vocês leram até agora, elas irão se cumprir. Sendo que a maior delas já foi cumprida. Ele prometeu que nos resgataria de nós mesmos e enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Jesus Cristo, nosso Salvador, já veio e reina. Agora simplesmente creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Continuando, a partir do verso... Vamos continuar ali, do 22. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. 23. E quando considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos, por cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Esse daqui é o enredo da salvação. Então leiam, confiem que Cristo morreu na cruz para resgatá-los de si mesmo, para resgatá-los do pecado. Aqui nós já vemos o que a fé produz dentro do ser, dentro do capítulo 5. Vendo que essa fé produz uma paz, justamente porque Cristo é a razão da nossa paz. A confiança de que as coisas não serão como a gente imagina. Assim como Abraão poderia pensar que as coisas seriam como ele imaginava diante da circunstância, mas ele escolheu confiar na palavra. E nós, por confiarmos na palavra, nós cremos naquilo que irá acontecer segundo o que está escrito, não segundo o nosso próprio conhecimento nos leva a pensar. Olha o que diz no verso 6 do capítulo 5. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Salvos da ira de Deus. Cristo entregue para apaziguar a ira de Deus. E agora a paz com Deus por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário. A partir do verso 12, ele já começa, do 12 até o final, ele já começa a contrastar Cristo com Adão. Verso 12 diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte se estendeu a todos, porque todos pecaram. Todos pecaram em Adão. Este fato é um fato primordial da fé cristã. Nós temos que ter essa plena consciência que todo ser humano nasce pecador. Todo ser concebido nasce pecador. Nós não temos essa consciência. Nós achamos que a sociedade que nos corrompe. Se eu te perguntasse um bebê que acabou de nascer, ele é pecador? Você vai falar assim, lógico que não, olha como ele é purinho. Não, mas ele é pecador, por força dessa herança. E também é só tirar o peito dele, tirar o leite, você verá que essa ira já será manifesta nele. Claro que não no mesmo potencial do que num adulto, mas nós já vemos as inclinações manifestando toda essa maldade potencial que já existe dentro de todo ser. Olha que interessante, verso 15.
Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Assim como o pecado entrou por intermédio de Cristo, ele foi realmente pago na cruz do Calvário, esse pecado. De forma que essa condenação agora não recairá sobre todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então creia que Jesus morreu na cruz para que o pecado não tivesse mais peso sobre a sua vida, não pudesse mais ter força de condenação. Porque você continuará culpado, mas agora você não pode ser mais condenado. Você é culpado pelos seus pecados, mas o peso da condenação foi carregado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso daí é chamado de substituição. A substituição de Cristo por nós, como se ele estivesse pagando a nossa pena. De tal forma que foi assim, você pode verificar que na vida dele de sofrimento, a sua morte de sofrimento, ele sofreu toda a ira que deveria recair sobre os pecadores em sua própria pele. Então ele sofreu por mim e por você. Quando nós abordamos essas questões de remoção, de culpa, deve ser lida com muita atenção. Isso daqui é um objeto de meditação que deve ser mais apurado. Porque se você não entender que você é um pecador, você não conseguirá entender este amor de Cristo. Não se fala que quem muito foi perdoado, muito ama. Então, primeiro nós teremos que reconhecer o quão pecadores nós somos, o quanto falhos nós somos. E dessa forma nós poderemos estender essa misericórdia a todos aqueles que estão ao nosso redor. Se você não se enxerga como o pior pecador que existe, você não se conhece o suficiente. Galego, mas tem pessoas que mataram, tem pessoas que roubaram, que fizeram isso e aquilo. Você tem potencial para fazer tudo isso. Ocorre que as mãos de Deus têm te bloqueado de fazer isso. Sabe, aquela vez você fala assim, não, mas eu poderia fazer tal coisa. Você pensou, mas automaticamente as mãos de Deus controlam as suas atitudes para que você não fizesse isso. Então tenha misericórdia das outras pessoas, porque sabendo que todos os seres humanos nascem maus e toda boa dádiva só pode provir de Deus, então agradeça ao Senhor por Ele ter estendido misericórdia sobre a sua vida. Pela graça de Deus está sobre você, e você não ser tão mal quanto você deveria. Isso manifesta este favor de Deus guiando seus passos para que você caminhe conforme Deus diz. Continuemos. Vamos para o capítulo 6. A libertação do poder do pecado. Isso daqui é de extrema valia para que possamos refletir. Aquele que é filho de Deus não vive em pecado. Uma coisa é cair em pecado, outra coisa é viver em pecado. Se você vive em pecado, você não foi convertido. É necessário que você se arrependa e creia em Cristo para que Ele salve a sua alma. Olha o que diz, verso 1 do capítulo 6. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça. Alguns pensam que sim, né? Alguns pensam que sim. Vivem vidas de pecado, além de envergonhar o nome de Deus, eles arrogam a si a graça de Deus, que na verdade se tornou uma desgraça. Olha o que diz no verso 2. Claro que não. A resposta, porque ele pergunta, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? A resposta diz, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se você morreu para o pecado, você já não vive nele. Daí ele vem manifestando justamente a união por intermédio do batismo, mostrando toda essa simbologia de morrer. Morrer em Cristo significa também morrer para nós mesmos e vivermos para a glória de Deus. Verso 6,
ele já traz mais uma conclusão. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, nós já temos claro aqui que todos aqueles que morreram em Cristo foram libertos do poder do pecado. De forma que agora o pecado não é mais senhor de nossas vidas. Ele não guia mais nossos passos. Lembre-se, as etapas. Nosso soluço. Primeiro, Adão, ele podia não pecar. Depois do pecado de Adão, quando o pecado infesta a humanidade, o homem não pode não pecar. Inevitavelmente, o homem pecará. A lei aponta justamente para isso, né? Para o nosso pecado. Aponta para que possamos ver que nós somos pecadores, que em algum lugar nós falharemos, seja em palavras, sejam em pensamentos. Então, a segunda etapa, onde o homem não tem como não pecar. Ocorre que, por intermédio de Cristo, morrendo na cruz, agora nós não somos mais escravos do pecado. O pecado já não domina sobre nós. E nós poderemos resistir a esse pecado. Não significa que viveremos vidas santas, porque ainda assim pecaremos em palavras ou ações, mas o pecado já não mais tem domínio sobre a nossa carne. O homem, em Adão, ele é livre para fazer aquilo que ele nasceu para fazer, pecar. Então você é livre somente para pecar, mas em Cristo você é liberto. E agora o pecado não mais é Senhor que guia os seus passos. É muito interessante isso. Então, leiam esse capítulo 6. Eu aconselho até vocês relerem algumas vezes, porque ele trata coisas que são primordiais. Olha o verso 15 do capítulo 6. Ou melhor, vamos ler no 12, porque o 12 também tem uma passagem que é bem interessante. Diz assim, ó: não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo a desejos pecaminosos. Ele convida o homem a uma reflexão e também a verificar se ele tem, de fato, vivido de acordo com o que Cristo fez nele. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereça o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Vocês viram que interessante? Aqui ele já contrasta aquilo que nós lemos no capítulo 1 de Romanos. Ele fala das obras da carne, daquilo que você faz, mas agora ele já traz consciência que você sendo transformado por Cristo, você já pode viver de maneira completamente distinta. Verso 15. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Mais uma vez, claro que não. O verso 15, ele está bem atrelado ao primeiro verso desse capítulo 6. Olha o que diz: pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Imagina que ele está estabelecendo um diálogo. Converse com Paulo aqui, ele te explicando. Lembre-se, olha o que está escrito no primeiro verso do capítulo 6. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça. Ele coloca mais uma vez, quando existe essa repetição de termos, de ideias, ele está dando ênfase. Mais uma vez ele responde: claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Primeiro ele responde, ali no começo do capítulo: uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aqui ele diz: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer. Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida e à justiça. Isso daqui é uma prerrogativa somente daquele que creu em Cristo. Aquele que creu em Cristo
tem essa liberdade em Cristo. Aquele que não escolheu crer ainda, aquele que não creu ainda, ele está fadado a viver somente uma vida de pecado. Todos os seus atos são inclinados para o pecado. Eles são escravos do pecado. E claro, quando nós falamos escolheu, parte da responsabilidade humana, mas nós sabemos que a escolha está atrelado a Deus transformar nosso coração. Que possamos clamar ao Senhor para que Ele transforme o nosso coração. Vou deixar vocês lerem o resto. Mas meditem, leiam. Não deixe que apenas a minha leitura seja a sua leitura. Que eu lendo reflita na sua vida de maneira que você... ele falou. Não, vai e veja com seus próprios olhos. E você verá que tudo que estou dizendo está escrito e irá se cumprir. O capítulo 6 então termina justificando que o salário do pecado é a morte e a dádiva de Deus é a vida eterna. Mas no capítulo 7 ele mostra já esse contraste como aqueles libertos pela lei. No verso 5 diz assim, quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. A lei despertava estes desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela, e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Aquele que vive no Espírito caminha conforme a lei. Não porque ele busca a obediência da lei, mas porque ele vive agora segundo o Espírito. Porque a lei apontava justamente para o pecado, mas a lei, de certa forma, também manifestava um viver que glorificava a Deus, que só pode ser vivido mediante o nascer do Espírito. Olha que interessante. Quando nós lemos isso daqui, as pessoas olham e falam assim, olha, mas a lei aponta nosso pecado. A lei, de certa forma, ela aponta, porque a partir do momento que nós temos uma placa ali, ela aflora em nós o desejo de fazer. O desejo de cobiça, o desejo de milhares de coisas. Todos fluem disso. A partir do momento que uma lei é colocada, ela desperta isso. Mas olha o que diz a partir do verso 7. Do capítulo 7. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado, se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse a lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Ele termina falando da luta contra o pecado. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas, se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Lembre-se que eu citei há pouco o exemplo da bebida, do beber e dirigir. Aqui é uma ilustração perfeita para esse verso. Verso 17 diz: portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é,
Em minha natureza humana não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri essa lei na minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Você ama a lei de Deus de todo o seu coração? Reflita acerca disso. Continuando, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Escravo do pecado, mas libertos em Cristo. Que vocês possam meditar nessa palavra, caminhar de acordo com essa soberana palavra e serem guiados de maneira divina para a honra e glória de Deus. Que vocês tenham um bom dia, uma excelente sexta-feira, e amanhã estaremos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor. Lembre-se que nós temos esse grupo dentro do Instagram, onde eu compartilho essa leitura da semana, onde eu aponto esses direcionamentos, compartilho algumas frases, compartilho a live também. Então participem, às vezes eu faço algumas enquetes, algumas perguntas. Vocês têm a opção também de compartilhar ali para que mais pessoas sejam alcançadas. Que você seja um leitor assíduo da Bíblia. Que você assuma esse compromisso de ler a Bíblia. Não adianta você falar que crê, mas você não conhece aquilo que crê. Que você creia não só com conhecimento, mas com sabedoria, que é o conhecimento aplicado. Que Deus seja louvado. Obrigado por mais um dia. Tamo junto. Até amanhã. E para os homens que estão aqui, são de São Paulo, hoje nós temos encontro lá na Igreja Cristã Protestante Confronto, a reunião de homens, onde nós abordamos temas peculiares à masculinidade, a forma como nós devemos nos portar diante da sociedade, seguindo a ordem de Deus. Beleza? Tamo junto. Bom dia, bom trabalho. Que o nome do Senhor seja glorificado hoje e eternamente.